os ciclos que nós temos aqui, eles são os primeiros passos, tá? Os itens, digamos, os cabeças de chave de cada submenu, tá? E para isso a gente precisa, então, entendê-los um pouquinho. Então, o que acontece? Nós temos aqui ó, a operação, aqui tem acesso livre, tá? Então, isso aqui o operador, né, vai ali, navega naqueles passos que eu falei. Então, tu vai alternando cada parâmetro, navegando, e a forma que o operador, né, o operador que eu digo é a pessoa que vai fazer interface com o equipamento, tá? Pode ser que seja instrumentista, o cara da operação, o cara que vai realizar a operação. Então eu chamo de operador. O operador vai poder fazer a interface com o processo. Vai alterar set point, vai mudar a saída da variável manipulada, vai acionar um alarme, sei lá, vai fazer as interferências necessárias no processo. E aí depois nós entramos nas questões de parametrizar. E por isso que aqui fala em acesso reservado. Tá? Então, eu preciso pressionar os dois botões, o retorno e o P, juntos por em torno de uns 5 segundos. E aí ele aparece os primeiros parâmetros. Então, nessa sequência de parâmetros, que eu chamo de submenu, né, a gente tem lá no início a questão, a escala que nós vamos usar. Aí eu vou reforçar os conceitos de instrumentação. Qual a escala que eu utilizo, que eu parametrizo aqui, se o meu instrumento é um transmissor de pressão de 0 a 7 bar? O que eu vou botar? Eu vou botar, então, nessa escala de 0 a 7 bar. O que vai entrar? 4 a 20, bom, então 4 vai ser 0, 20 vai ser 7 bar. Óbvio, né? Mas eu falei já várias vezes, não vale a pena sempre repetir. Eu tenho programas de rampas e patamares, então eu posso fazer uma sequência de rampas e patamares. Um exemplo que eu utilizado muito em questões de reação, tá? Eu já usei essa parametrização em reação para... Como existe a questão da reação exotérmica, né, que é quando acontece a reação química, ela gera calor. E a gente não tem controle disso. Então, o que o pessoal de operação pediu? Que a gente fizesse uma rampa no set point, para que se tivesse um processo no meio, ele pudesse parar o set point. Vamos dizer que ele queria a temperatura do reator lá subindo em até 250 graus. Mas ele queria que o set point começasse em 20 graus e fosse subindo até 250 lentamente, em tanto tempo. Mais ou menos o tempo que eles calcularam. E aí o que acontecia? Ele dava o start, a reação exotérmica ia acontecendo ao longo do tempo, né? E quando chegava em 250 graus, ele já estava estável. Então, automaticamente, o processo era mais lento. Era mais lento para chegar até o set point, só que também não disparava, não passava de 250, por causa desse sistema. Então, isso aqui, claro, foi possível graças a essa programação. Ah, Xavier, mas isso se usa muito? Não, não é todo mundo que usa, tá? A maioria não usa, mas tem esse recurso. Os alarmes, que o pessoal utiliza bastante, nós vamos usar o alarme, né? As questões das entradas, qual é o tipo de entrada? 4 a 20, miliampere, ou milivolt, termopar, ITC, isso aqui a gente vai ter que parametrizar. Os IOs, tá? O que é IOs? Seria as saídas. Né? As saídas, entradas e saídas, principalmente saídas digitais lá. Tá? E a calibração dele, que seria fazer, aqui ele chama de calibração. Tá? E a calibração seria os parâmetros para a gente ajustar o instrumento. Então tem essa função também. Aí a gente precisa segurar lá no final, os dois botões, a gente vai até o último menu, que é o 6, segura ele, mantém-se até entrar em calibração. Aí quando entra em calibração, a gente navega no parâmetro de calibração. Às vezes tem uns modelos que pedem senha, outros entram direto, depende do firmware do instrumento, tá? Que é digamos assim, o software do instrumento que está dentro do instrumento, né, no CPU dele, e é a revisão do software, tá? A versão dele. Então, a Novus tem bastante constante evolução, desenvolvimento de melhorias, então por isso tem essas várias revisões, certo? Então, aqui seria mais ou menos uma ideia para vocês de como é que funciona esse cara aqui.
Tá? Então, se você souber operar um cara desse, tá, vocês operam qualquer outro. Claro, dependendo do fabricante, tem umas variações, né? Mas se vocês entenderem a lógica da coisa, fica muito mais fácil. Aí, nós entramos então aqui, estamos fazendo um zoom. Então, nós temos aqui, ó, o ciclo de operação, ciclo de sintonia, ciclo de programas, ciclo de alarme, né, de escala, os I/Os e a calibração. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, se eu segurar a tecla retorno, essa tecla aqui, ó, vou apertar essa tecla retorno e apertar 6 vezes o P, né, e é assim que eu faço, tá? O manual manda, pressione a tecla retorno e a tecla P simultaneamente e fica mantendo para mudar de parâmetro, ou de submenu. Eu não sei a palavra mais que a Novas botou lá, mas é esse mais ou menos o descritivo. Eu não. Eu seguro o back aqui, seguro esse back aqui, né? E depois eu aperto o P. É a mesma coisa, funciona. Só que eu nunca solto o back, fico só apertando e eu controlo o tempo que eu quero ali para poder fazer essa mudança. Então, o que eu faço lá? Ó? Eu venho, aperto o P, o back, e aperto o P depois. Primeiro, número 1. 2. 3. 4. 5 e 6. E aí eu chego nesse menu aqui. Como é que eu faço para voltar? Ou eu espero ele volta no manual, ou eu avanço apenas apertando o P. Então, eu vou apertando P, 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 ele volta para cá. Aí, o que acontece? Eu vou lá, seguro de novo o back, aperto o P uma vez, aperto uma vez. Eu vou parar aqui, ó, sintonia. Aí, se eu continuar segurando e apertar mais uma vez, eu vou para ciclo de programa. Se eu apertar mais, eu vou para ciclo de alarme. E assim vai indo. O que o pessoal faz? Fica segurando e fica apertando os dois juntos. Olha, ele aperta um, olha, aperta o outro. Não consegue esse sincronismo. Tá? E essa foi a minha grande dificuldade também. Aí o que aconteceu? Eu comecei a mudar. Eu percebi, né, que não precisava apertar os dois juntos. Eu aperto um, depois aperto o outro e fico controlando. E aí fica muito mais fácil. Tá? Nos meus treinamentos que eu faço nas empresas, né, eu apresento, quando eu faço essa prática, eu vejo isso o pessoal usando, porque eles leem o manual, e aí o manual dá a instrução para isso. Né, então eu já dou esse bizu, quando eu faço isso, mostro para eles, os caras, poxa, não sei que barbado, não sei o que, cara, é simples, precisa, né, a gente precisa experimentar. Então são coisas que são fáceis, que a gente às vezes sofre um pouquinho por não saber, ok?